Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré, que todos sabem, é focado em direito ambiental, em questões técnicas e jurídicas aqui sempre atuais, trazendo convidados sempre do melhor gabarito, sempre gente que conhece do assunto para que possa esclarecer e auxiliar nos assuntos da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a agenda regulatória da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA. Estamos aqui com ela, que é graduada e mestre em economia, que é pós-graduada em defesa da concorrência e direito econômico e doutoranda em políticas públicas. É servidora da ANA desde 2006, trabalhou, dentre outros, aí na estruturação da regulação econômica do projeto de transposição do Rio São Francisco, colaborou na construção do manual para certificação de avaliação da sustentabilidade de obras hídricas e atualmente é superintendente de regulação de saneamento básico, atuando diretamente na proposição de normas de referência para o setor de saneamento. Participou também na Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, no Ministério da Economia, da construção do novo Marco Legal do Saneamento, e é uma das autoras do livro Novo Marco Legal do Saneamento Básico, por quem fez. A Cíntia Leal Marinho Araújo. Cíntia, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, é muito gratificante poder conversar sobre o papel da ANA e as atribuições do mar. Nós que agradecemos. Cíntia, que baita currículo, viu? Um prazer, uma honra estar com você aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender demais. Cíntia, quais são as atribuições da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico? Então, Tiago, eu vou falar um pouquinho, então, do todo, de como que aproveitar para falar como que a gente construiu essa nova superintendência. Hoje a gente tem a atribuição precípua de editar normas de referências para o setor de saneamento, em relação a diversos temas. Quando a gente fala saneamento, claro, a gente está falando de água, esgoto, resíduos e drenagem urbana, então a nossa estruturação, ela engloba essas temáticas. Então, hoje, a gente tem 3 coordenações técnicas que cuidam da parte de uma coordenação para regulação de água e esgoto, uma para regulação de resíduos sólidos e uma para drenagem urbana, uma coordenação para a parte de governança regulatória, que é um tema essencial, a parte de regulação de contratos, regulação tarifária, regulação contábil e a parte de legislação. Lembrando que a parte de governança, ela também tem uma relação com a parte de mediação, que hoje está também tendo apoio da coordenação de legislação. Então, a gente tenta abraçar o mundo, mas é um desafio muito grande, gratificante. No início, dessa estruturação, a gente tinham 2 superintendências e hoje a gente uniu em uma só, e eu acho que, em termos temáticos, é a maior superintendência da ANA. Imagino, realmente grande. A atribuição é o que não falta aí. E falando em desafios, quais são os principais aí? O que você poderia elencar hoje como os 3 principais desafios? Toda essa parte de trazer, eu brinco, eu falo assim, tem diferenças, né, dos desafios. O setor de água e esgoto é um setor que já tem uma estrutura, já tem, os reguladores, na sua maioria, eles estão cuidando já dessa parte de água e esgoto, então, mexer com o que já está posto não é simples. Então, quando a gente vai falar da parte de água e esgoto, a gente está falando, eu tenho que propor soluções, porque a gente vê muito a norma de referência como o melhor padrão, né? Quando eu trago um padrão para tentar trazer essa uniformização regulatória, eu estou deixando de lado algumas outras teses que já estão sendo construídas. Então, eu já vou desagradar alguém. Esse é um desafio. Por outro lado, o setor de resíduos e mais ainda o setor de drenagem ainda é um setor que não está tão estruturado. E isso também já tem o outro lado, a gente não tem não tem uma linha de atuação muito clara por onde a gente tem que caminhar. O apoio da ANA, ele é mais requisitado nesse setor, por exemplo, o setor de resíduos, a gente tem um problema básico que é instituir a cobrança.
Se a gente não instituir a cobrança, a gente não consegue avançar. E aí o setor de drenagem, esse problema ele ainda piora, porque a gente ainda tem até questionamentos de qual que é o instrumento de cobrança que eu vou colocar. Então, essa diversidade regulatória, ela é um problema, e se eu fosse falar, o maior desafio para a gente hoje é conseguir ter reguladores para cuidar de todos os componentes do setor de saneamento básico, reguladores estruturados com uma governança adequada para que a gente possa avançar. Perfeito. Você mencionando agora a cobrança, eu me lembrei de certa vez enfrentar um questionamento acerca da renúncia de receita, né? Um gestor público que estava se recusando ali a instituir de fato a cobrança, enfim. Ele poderia, em tese, se quisesse, não cobrar, desde que tivesse, né, orçamento para isso, tivesse previsão, mas no caso não era um empreendedor ali que tinha, no âmbito do seu licenciamento ambiental, uma obrigação de implantação de infraestrutura de saneamento, e logo após a implantação, a transferência desses ativos para a gestão pública. Uhum. Né? E aí, a partir de então, a gestão pública, além de administrar a operação, manutenção, fazer o controle ali daquela infraestrutura, ela precisaria também cobrar a tarifa. E um dos questionamentos nessa discussão que a gente teve sobre transferir ou não, e o dia seguinte, como seria, diante da recusa do gestor em receber, seria a questão da renúncia de tarifa, né? E uma possível implicação aí em termos de responsabilidade, até por questão de improbidade administrativa. A agência já se deparou com esse tipo de discussão? Você especificamente já enfrentou esse tipo de discussão? O gestor evitar implantar a cobrança? Porque a gente sabe que é um assunto ruim, né? Não é um assunto bom, de repente, você instituir uma cobrança, ele não é popular, é um tema impopular e o gestor normalmente não quer tocar nesse assunto. Você já chegou a enfrentar esse tema na superintendência? Não? Então, essa é o nosso tema da nossa norma do 01. A nossa norma 01, ela trata do tema da cobrança por resíduos, e a tese por trás disso está muito relacionada à parte de renúncia de receita. Então, eu sou economista, né? É difícil, não quero argumentar juridicamente, mas quando a gente está falando de serviço público, eu vejo como uma forma até mais justa de você cobrar de quem está recebendo aquele serviço. Então, na hora que você deixa de cobrar e utiliza orçamento público para isso, você já tem uma injustiça social, porque todos estão pagando na mesma proporção aquele recurso que poderia estar sendo direcionado para a saúde, para a educação, ele está sendo direcionado para um serviço público que poderia ser cobrado da forma proporcionalmente à utilização. Então, eu vejo um problema, e eu acho que ele deveria ser 100% custeado com recursos de taxas ou tarifas. E é isso que a gente tem colocado na nossa norma de referência 01, e a gente está num processo de verificação da implementação dessa norma, que é um processo que iniciou ano passado, mas foi suspenso porque a gente teve um ataque hacker, e a gente tá dando continuidade esse ano, mas a gente tem falado muito, não só sobre a implementação da cobrança, mas também sobre uma cobrança adequada que cubra os custos da prestação de serviço em relação ao que é exigido pela lei. Isso também é um ponto muito importante. O serviço de resíduos sólidos, ele é um serviço que tem uma cadeia longa, então estou falando de coleta, transporte, às vezes transbordo, destinação final adequada, que precisa manter aquela situação de um aterro, né, por um prazo longo. Depois que ele fecha, os recursos eles têm que ser suficientes para manter aquele aterro nas condições ambientais adequadas, para a gente não ter prejuízos ambientais. Então, tem que ser uma tarifa adequada. E a gente tem tentado enfrentar isso, e realmente sempre tem essa resistência do gestor de implementar, colocar uma nova cobrança. Nunca é fácil, mas a gente sempre fala, ó, pode culpar a Ana, não tem problema, pode culpar a lei, culpar a Ana, que a gente não tem outra saída. É um serviço público, e a gente tem que cobrar por ele, é a forma mais justa, e eu realmente acredito que
ter regulador, que é uma nova, também uma exigência da lei, né? É que independentemente do tipo de operador, a gente tem que ter regulador. Eu acho que ele ajuda nesse processo. Então, junto com a implementação da cobrança, a gente está tentando trazer esse engajamento na adesão a uma regulação, porque já vai facilitar. Com certeza. E uma dúvida adicional ainda sobre esse assunto. A Ana se comunica, por exemplo, com tribunais de contas nesse caso? Ela oficia acerca da situação ou ela trata apenas da regulação ali com instrumentos próprios, sem se comunicar ou envolver outros órgãos numa hipótese como essa? Então, a gente não tem um papel de uma fiscalização ativa e punitiva. A nossa norma de referência, ela é de adesão voluntária, então a gente recebe as informações, quem não está aderindo, a gente publica, né, essa informação, mas a gente tem buscado fazer um papel mais pelo lado do incentivo. A gente fez acordos de cooperação com o IRB, né, que é um instituto dos tribunais, representa os tribunais de contas. A gente também tem acordo de cooperação com o Ministério Público, nesse sentido de busca de conscientização, capacitação, tanto dos gestores quanto dos ministérios públicos e dos tribunais de contas, sobre esse vínculo de responsabilidade na cobrança pelo serviço. Perfeito. Cíntia, quais avanços regulatórios a gente alcançou a partir da atualização do marco do saneamento? E aí com foco mais em metas, né, para a universalização. Eu vejo que a gente tem avançado bastante já. é, as últimas informações que a gente tem visto do setor foi de melhoria, né? Principalmente quando a gente comparava os setores de infraestrutura antes do marco, o saneamento sempre era o último lá em quantidade de investimentos. Hoje a gente percebe que já melhorou bastante, o saneamento tem despontado como um dos que mais investe na parte de infraestrutura. Eu acho que essa dinamização, ela é com certeza fruto do marco de saneamento, a gente não pode dizer que não é. A gente está falando de saneamento desde 2018, eu acho que isso já é uma. A gente não para de falar de saneamento desde 2018, quando a gente teve a medida provisória da 844. Então, isso já é uma evidência muito clara desse benefício do marco. Antes da aprovação do marco, a gente tinha uma participação privada de em torno de 5%, isso já chegou a 20%, e a gente espera que aumente, especialmente porque a gente precisa de recurso, e esse recurso não vai vir de outro lado que não seja da parte privada. A gente sabe das limitações de orçamento público para a implementação e aumento e alcance das metas. Então, quem tem feito o dever de casa antes, né, o mais rápido possível, vai ter tempo para chegar e alcançar as metas de 2033. Tem muitos lugares que já alcançaram. Os recursos são muitos, a gente, não sei se vocês estão acompanhando esse processo agora da Sabesp, promessa de investimento de 160 bi, é Sim, muito dinheiro envolvido, é muito esforço, mas eu acho que é um esforço, é um ganha-ganha, sabe? É um ganha, certeza. todo mundo ganha, saúde pública, investimentos que geram emprego, melhoria da qualidade de vida, melhorias dos empreendimentos, sim, todo mundo ganha nesse processo, até aumentos, né, dinamização da economia de forma geral. Então, eu acho que a gente tem melhorado muito, e quem iniciou o processo antes já tem visto resultados. O Rio de Janeiro, a gente vê já a Baía de Guanabara já está bem mais limpa, a praia do Flamengo já é uma praia que há muito tempo. Eu sou do Rio e eu frequentei a Praia do Flamengo quando eu era nova, nos anos 80, criança nos anos 80, 90. Então, Ainda está nova. desculpa. Mas ela ficou muito tempo, assim, né, com aquela coisa, nossa, Praia do Flamengo, poluída. Até a Praia de Botafogo, agora você passeia no calçadão, você vê o pessoal frequentando a Praia de Botafogo, já melhorou muito a qualidade. Isso é um ganho é, maravilhoso, né, que a gente tem para o setor. Certeza. Então, acho que
tem mudado muito e eu fico muito feliz de estar trabalhando nesse processo. A gente acompanha essas mudanças e ficamos muito felizes também. Cíntia, dentro da agenda regulatória, né, da agência, quais são os temas prioritários em termos de regulação na agência? Olha, é difícil olhar e falar que eu tenho um tempo prioritário, né? Meus coordenadores vão ficar até se sentindo, né? Enciumado. Vão achar que eu não, enciumados em relação a temas prioritários. Mas, assim, de verdade, a gente está montando um quebra-cabeças e as coisas se relacionam, os temas técnicos se relacionam com os temas econômicos. Eu, como economista, vejo a regulação econômica como um ponto muito essencial nesse processo de estruturação, porque, no fundo, você ter uma tarifa adequada e suficiente para garantir a prestação de serviço, ela é um pilar fundamental para que eu consiga ter a qualidade e a meta atendida. Então, se eu não tenho uma tarifa adequada, eu não consigo atender a meta, mas eu também tenho que ter uma meta clara, eu tenho que ter uma norma, por exemplo, agora a gente tem as normas de universalização, condição de prestação de serviço e indicadores. É isso que vai mostrar se o operador está cumprindo, mas para ele cumprir por outro lado, ele tem que ter uma tarifa adequada, ele tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro garantido por reajustes anuais que têm que ser preservados. Então, estão todas relacionadas, é difícil. Eu sei que a norma de indenização foi uma norma muito esperada, que foi publicada no ano passado. Eu acho que ela trouxe um grande ganho por ser uma regra que não estava muito clara, ninguém tinha uma metodologia de indenização muito clara no setor de saneamento. Então, acho que isso já trouxe um grande ganho já para o setor. A gente está trabalhando agora nas normas de contabilidade regulatória, que eu acho que vem trazer, trabalhar para essa transparência, uma accountability para o setor, trazer maior clareza de números, certeza sobre essas informações que a gente fala no setor de saneamento. A gente vai colocar em consulta pública, acho que talvez esse mês ainda, a norma de reajuste tarifário, que vai trazer também vem buscar trazer uma maior segurança jurídica na garantia do reajuste anual. A gente está para publicar, já passou por consulta pública as normas de universalização, que também é uma norma muito importante, que eu acho que fala um pouco do que, para mim, já está dito na lei, da responsabilidade da prestação da garantia da universalização, que é do titular. Então, a gente tem que trazer isso mais claro e cobrar do titular essa universalização. A norma de governança, que foi publicada também no início desse ano, que para mim é um pilar fundamental desse processo, porque ela traz os requisitos necessários para a gente ter um regulador com autonomia para fazer essa fiscalização. Se eu não tiver um regulador com capacidade técnica, autonomia para fazer essa fiscalização, não adianta eu ter normas técnicas perfeitas, porque se acontecer alguma coisa errada e o operador não cumprir, eu não vou ter um regulador que aponte. E aí, só para complementar, as normas de resíduos, eu acho que elas vêm, a própria norma de cobrança para resíduos, ela é uma norma essencial nesse processo. Se a gente não tiver cobrança, a gente não vai avançar. E a gente está trabalhando esse ano também para uma norma de drenagem, que é a primeira norma de drenagem que vai também trazer um pontapé aí para o setor. É uma agenda muito vasta, hein? Você tem razão. É difícil priorizar. Todos os temas são importantes e o que chamou a atenção é o seu olhar, né, de economista, e é um olhar que eu particularmente gosto também de buscar. A gente trabalha com direito ambiental, mas já trabalhei dentro de empresa, e aí você está perto do gestor, e quando você enxerga um olhar como esse de sustentabilidade, aqui que eu quero trazer o conceito, ele mais amplo, né, do que só o ambiental, eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro, é o que a gente espera, sustentabilidade social, econômico-financeira, ambiental, enfim, não basta um negócio, uma atividade estar bem em um aspecto e não funcionar no outro, né? Como você mencionou, diversos aspectos da atividade, não só um deles, né? O ambiental, ou só
ou somente a regulação, a questão de tarifação, né, a qualidade do serviço, a qualidade da fiscalização? Acho que eu achei esse ponto fundamental, né, a edição de normas, enfim, é uma visão muito abrangente, uma agenda com certeza desafiadora e difícil priorizar um tema. Com certeza É, todos eles são muito importantes. é Cintia, uma verdade. última questão eu queria trazer, até por ser um dado muito atual aí, recentemente comentado, né? São os dados do IBGE, o levantamento dentre eles, um que apontou aí aproximadamente, aí eu não sei se esse dado está exato, eu vou pedir a sua análise, inclusive, sobre isso, né? 24% da população sem um descarte adequado de esgoto, né? O que alcançaria aí mais ou menos 49 milhões, né? A gente vê uma evolução, né, no tempo em termos de universalização, de adequação, de saneamento, mas tem muita gente ainda sem água, não citei aqui o dado, mas e trazendo esse foco aqui para o esgoto, que talvez seja aquele de maior número, aquele que mais impacta, né? Quase aí 50 milhões, de novo, não sei se é exatamente esse dado, mas é um dado que sem dúvida chama atenção, né? O que a gente pode esperar em termos de medida para tentar mudar esse cenário? Em relação ao número, a gente trabalha muito com os números do SNIS, né? E hoje o SNIS, ele tem uma estimativa de quase que metade da população brasileira não tem coleta e tratamento, né? Coleta junto com tratamento. Então, que é o que a gente precisa quando a gente está falando principalmente das questões ambientais. Então, é uma cadeia completa para esgotamento sanitário. Aí eu vou fazer um comentário que eu, como economista e pensando em externalidades, eu não consigo entender como que a gente consegue permitir, no Brasil ou em qualquer lugar, que se tenha empresas que forneçam água e que não cuidem do resíduo. A gente fala de logística reversa, de eletrônicos, de pneus, e a gente não pensa que o esgoto é uma externalidade da água e você não deveria permitir que uma empresa prestasse apenas um serviço de água e não prestasse serviço de esgoto. Então, assim, isso é uma questão social e eu acho que a gente deveria refletir isso de uma forma mais ampla em relação às responsabilidades que a gente tem que ter, até para o titular, de permitir e licitar uma parte do serviço, por exemplo, né, delegar uma parte do serviço só de água e não da parte de esgotamento sanitário, que eu acho que é nesse ponto que está a saúde pública, que está a parte ambiental. Então, a gente precisa avançar muito ainda nisso. Eu acho que a gente está no caminho certo, trazendo e falando sobre o setor, desde 2018, como eu falei, de forma mais intensa, né? A 11445 é de 2007, mas a gente tem retomado esse debate de forma mais intensa, nos últimos anos. E, como eu falei, vem crescendo a participação privada, que eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente tem visto vários modelos sendo construídos de parcerias entre público e privado. Eu acho que tem que contar com um esforço conjunto nesse processo, porque quase R$ 1 trilhão é um recurso é muito dinheiro, que é essa estimativa que gira em torno de 800 bilhões de reais para a gente universalizar o setor. É muito dinheiro e a gente precisa pensar num processo conjunto, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu sou um pouco suspeita, mas eu sei que não é uma panaceia, mas eu realmente acredito que a gente precisa fortalecer a regulação. Só fortalecendo a regulação a gente vai conseguir avançar na exigência em relação ao cumprimento das metas. Eu preciso, por um lado, aumentar o número de modelagens, de projetos, mas, por outro, vão ter muitos lugares que vão continuar com o tipo de prestação que tem e a gente precisa dar um apoio, fiscalizar, mostrar os números, e é a regulação que faz isso. Então, não adianta a gente achar que vai ser o setor privado que vai resolver o problema em todos os lugares, a gente sabe, e nem é isso que se quer. A gente quer, na verdade, uma melhoria na qualidade da prestação de serviço. Você quer que quem esteja prestando serviço esteja prestando de forma adequada e atendendo a população. E isso só vai ser feito e mostrado, que eu acho que o ponto é esse. O regulador, ele mostra o que está sendo feito de certo e errado para a gente poder tomar providências. Hoje, a gente não tem um panorama
um diagnóstico adequado, fiscalizado. Como eu falei, o SNIS ele é um número, ele é reportado pelo operador. Você precisa de um regulador forte fazendo essa investigação desse número para que a gente possa tomar as providências que são necessárias para melhorar. Excelente. Cíntia, eu acredito muito também na regulação de qualidade, né, na identificação, como você bem colocou, do perfil, né, onde cai melhor, onde é mais eficiente o setor público, onde eu posso contar com o setor privado, né, não basta só investimentos, é perfeito, acho que é a visão ideal, é a visão com a qual eu concordo e eu acho que esse é o caminho para o futuro. Cíntia, eu só tenho a te agradecer, né, por aceitar o nosso convite, por sua disponibilidade, o seu tempo, que eu sei que é bem escasso, né? Você tem muita coisa para fazer, se a gente já imaginava, agora a gente tem certeza, né? O seu conhecimento, um currículo impecável, né? Autora de livro, né? E eu recomendo que, inclusive, quero ler, eu gosto de saneamento, eu gosto de regulação, é um tema pelo qual eu me interesso. E, de novo, só agradecer, eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui aprenderam muito, ficaram com gostinho de quero mais, né? Da gente poder, eventualmente, no futuro, te receber de novo na Escola Milaré, tratar de algum outro tema. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Eu agradeço, Thiago, é um prazer. É sempre regulador, ele sempre tem essa solidão intelectual, né? A gente trabalha muito com regulação, mas a gente sempre está entre operador, prestador, a gente está sempre apoiando de todos os lados, mas eu acho que mostrar que o regulador está para defender todas as partes, buscar esse equilíbrio para que a gente possa construir um setor melhor para todo mundo, melhor para o usuário, com maior segurança jurídica para o operador, e protegendo também o titular, que é o responsável por essa universalização. Então, para a gente, para a Ana, né, para mim, é um prazer e a gente está à disposição para o que precisar no futuro para falar um pouquinho depois do avanço das normas, de temas mais específicos. Vamos querer sim, a gente aceita. Tendo gente boa aqui para falar, gente inteligente, competente, a gente sempre tem interesse, todo mundo que acompanha nosso canal também. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha sempre aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar a notificação para ficar sempre por dentro de nossas novidades. Obrigado e até a próxima.